Olá, olá, quem já está por aí? Vamos ver. Vamos ver quem está por aí. Deixa eu ir olhando aqui. Oi, Kelly, tudo bom? Boa noite. Vamos escutando um pouquinho. Boa noite, Márcia, tudo bom? Vou deixar uma musiquinha aqui no fundo e eu quero que vocês prestem atenção na letra. Depois eu digo qual música é, tá? Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Oi, Maria, tudo bom? Maria, minha filha, né? Michele, boa noite. Oi, Marisa, como é que tu tá? Escuta a letra dessa música, gente. Jô, querida, tudo bom? Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Tô vendo que tem gente que não é de Santa Cruz. Escrevam aí para mim da onde vocês estão vindo. Que bom que tem meninos nessa live. Tem homens, tem meninos também. E daqui a pouco eu vou explicar o porquê é importante vocês estarem aqui, mesmo eu tendo dito que era uma live para mulheres. Vera Lúcia, boa noite. Sônia, boa noite. Tô olhando aqui pro lado, gente, por causa do notebook, né? Que bom que eu tô vendo muita gente querida aí. Gente de fora de Santa Cruz, né? Curitiba, Dois Irmãos, Paraíso do Sul. Amanhã eu atendo em Paraíso. Meninas, até amanhã. Quem mais? Lá de Monte Alverne a gente tem também. Que legal, gente, que legal. Muito obrigado. Oi, Rosane, Rio Pardo, né? Boa noite. Que coisa boa, gente. Muito obrigada por vocês terem aceitado o meu convite para a gente poder conversar um pouco nessa noite aqui. Eu coloquei aqui, enquanto a gente estava entrando, tirar a música agora, uma música que eu descobri essa semana, uns 10 dias mais ou menos, mas que faz todo sentido para esse projeto Efeito Borboleta. Eu vou ler um pedacinho para vocês, só para vocês se identificarem. O que ela diz assim, ó. Me diz se você já sentiu que estava perdido sem saber o seu lugar, querendo ser um livro em branco para recomeçar. Me diz se você já sentiu que estava sozinho, sem ninguém para amar, querendo encontrar alguém ou se encontrar. E depois no final ele fala assim,
Confia no processo, dá a mão para o universo, escuta o coração, segue a tua intuição, se entrega para o amor e sente a vibração. Confia nesse verso, é tudo que eu te peço. Aceite a duração, não bote tanta pressão. Abrace a sua dor, viver é emoção. Eu sei que a escuta desse casulo assusta, mas melhor ter medo do escuro a ter medo da nossa própria luz. Uau, que tal, hein, gente? Melhor ter medo. Ver mais a Bettina entrando, Leonara também, boa noite, sejam bem-vindos. Que maravilha, gente, que coisa bem boa. Meninas, vocês estão me ouvindo? Opa, eu acho que caiu não, né? Travou aqui. Mas assim, gente, eu tô muito feliz que vocês atenderam o meu pedido, vocês estão aqui. Já tem bastante gente, a gente pode começar o nosso papo. E, como eu estava falando, agradeço de coração aos meninos, aos homens que estão aqui, porque talvez vocês conheçam algumas mulheres, ou bem próximo de vocês, a esposa, a mãe, a filha, que possam estar passando por um processo desse tipo que a gente vai falar hoje. E é de extrema importância que vocês auxiliem, de alguma maneira, essas pessoas, tá? Essas mulheres. Então, podem ficar na live, não tem problema nenhum, apesar de eu ter dito que era só para meninas, mas não é, né? Então, os meninos fiquem, por favor, para a gente poder conversar. Quero muito que vocês interajam comigo. Boa noite, Vera, tudo bom? Porque a gente vai falar sobre uma coisa que estava me deixando muito apreensiva durante esses dias de quarentena, né? Como eu mandei mensagem para algumas meninas, algumas mulheres, nesse período eu não atendi no consultório, né? Mas quando eu atendo aqui no consultório, eu consigo atender uma pessoa por vez, né? Atendo uma pessoa por vez e a gente faz o processo. Só que eu comecei a receber muitas mensagens de mulheres não sabendo mais o que fazer, não sabendo mais como se portar mediante a situação que nós fomos jogados, empurrados literalmente, né? Gabriela, boa noite. Cláudia, boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Ju, obrigado. Vou dando boa noite de vez em quando aí para quem está entrando, tá bom? Então, assim, ó, eu fiz uma colinha aqui porque tem muita coisa para falar e a gente não vai conseguir falar isso tudo aqui. Eu tenho uma surpresa, na verdade, duas surpresas para quem ficar até o final da nossa live aqui. Um sorteio especial e uma outra surpresa que vai interessar a todos, tá bom? Bettina, tudo bom? Eu vou dando uma olhadinha na minha cola aqui para não fugir muito do assunto, tá? Então, assim, ó, como eu disse, eu comecei a sentir esse desconforto de não conseguir auxiliar mais pessoas, né, mais mulheres principalmente, por vez, porque aqui então eu consigo atender só uma pessoa. Aí surgiu a ideia de fazer essa live. Mas antes de fazer essa live, eu estava desenvolvendo, se alguém já assistiu meus vídeos no YouTube, um projeto chamado Efeito Borboleta, né? E eu disse, gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque isso tá latente, as pessoas estão precisando, elas precisam dessa ajuda, estão me solicitando essa ajuda e eu tenho que fazer algo. Então, assim, ó,
um pouquinho da minha história para dizer o porquê, tá? Eu consigo falar para vocês das dores que estão surgindo, que vêm, na verdade, até mim, né? Então, assim, eu sei que nesse pedido de socorro que as mulheres estão entrando em contato comigo, elas gritam, né, por esse socorro, e eu me sinto na obrigação de ajudar, porque muitos desses processos eu já superei, muitos desses desafios na vida eu já superei. E eu passei por vários, gente. A minha vida é uma história. E vários processos de ressignificação, vários processos para entender e para poder ajudar vocês hoje. Nesses últimos anos, uns 5 anos para cá, talvez algumas pessoas me conheçam pela decoração, né? A Raquel Decorações, que foi a empresa que eu tive durante 17 anos. E nesse processo de fazer decorações, a gente acaba trabalhando com sonhos, né, das pessoas, a gente transforma todo aquele desejo em realidade, né? E tudo isso passa por um processo, desde do atendimento, aí a gente idealiza, projeta e executa, né? No processo de terapia acontece a mesma coisa, né? Da orientação de almas acontece a mesma coisa. A gente vai sentar, vai conversar, vamos avaliar o teu problema e então fazer um projeto para que tu consiga dar a volta por cima. Mas, assim, nesses 5 anos, então, eu venho estudando, fazendo workshops, imersões, cursos, me formando em várias áreas, nas terapias holísticas onde eu me encontrei, né? A psicanálise clínica é outra, hipnose, PNL, então, várias áreas de formação. E o que aconteceu? Agora eu selecionei nesses últimos dias algumas dos desafios que as mulheres estão me colocando. E como eu mandei um texto hoje para quem escreveu Eu Quero na minha live, eu mandei um texto colocando alguns dos desafios e eu quero falar para vocês quais são, tá? Primeiro, não sei o que eu quero da vida. Estou me sentindo um fracasso como mãe, esposa, profissional. Meu relacionamento está acabando. Estou triste e sem alma. Só choro, estou em depressão. Só como por causa da ansiedade. Acho que essa daqui é geral, né? Só como por causa da ansiedade. Estou exausta, o meu trabalho triplicou. Bom, gente, o que eu posso falar para vocês? Muito me preocupa porque às vezes eu escuto algumas coisas até bem mais graves, do tipo, eu não quero mais viver, eu não sei por que eu acordei hoje. E quando isso bate em mim, eu lembro de uma fase que eu também já passei por isso. Eu também já tentei tirar minha vida, eu também já passei por um processo de síndrome do pânico, de depressão profunda. E estou aqui, firme e forte, né? Foi uma das fases da minha superação. Essa angústia que me é relatada nessas frases tem tudo a ver por vários processos que eu passei na minha vida. E eu vou dizer uma coisa assim para vocês, não é fácil? Não é fácil, mas é possível transformar. É possível sofrer essa metamorfose e mudar de vida. Ah, Raquel, mas tu tá estudando para isso,
tu busca isso todo dia. Gente, eu preciso me transformar todos os dias. Às vezes as pessoas têm a impressão que eu sou uma mulher maravilha por ter superado tantas coisas. Sabe que no fundo eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou, né? Mas eu preciso continuar me transformando todos os dias. Todo dia quando eu acordo, eu me reinvento. É um novo dia. Às vezes está chovendo, às vezes tem sol, às vezes está frio, às vezes está calor. Nesse nossos dia a dia agora que a gente está em casa, praticamente não estamos isolados, né? Das pessoas, do contato físico de muitos amigos. Eu moro sozinha, então assim, eu estou isolada desse contato de amigos, de família, de filhos, de pessoas queridas. Outras pessoas estão em grupos, em famílias dentro de casa, mas ficam isoladas da mesma maneira. E não é isoladas do mundo, elas se isolam no grupo de pessoas que estão ali. E isso leva a todo esse caos de sentimentos, né, que é um choque na nossa vida. Conseguir trabalhar com tantas personalidades dentro de casa, 24 horas. Ah, mas são meus filhos, é meu marido, eu já convivo com eles há tantos anos, coisa e tal. 24 horas por dia, eu acredito que não. Então, tu tá deixando muitas vezes o teu lado profissional e se dedicando mais a teus filhos, tu tá deixando o teu lado de mãe e se dedicando a marido, ou de filho e se dedicando aos pais, no caso, né? Então, assim, muita confusão está sendo gerada nesse período. Uma confusão mental, uma confusão que deixa a gente sem saber para onde ir. Né? E uma das coisas que eu avaliei muito, assim, para poder conversar com vocês, dentro desse projeto, Efeito Borboleta, eu tenho 7 passos, né? Listei 7 passos a serem seguidos. E um deles que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte: considere suas imperfeições como impulsionador da sua vida. Considere suas imperfeições como impulsionadora da sua vida. Quem não tem imperfeições? Né? Então, assim, o que são essas imperfeições? As imperfeições pode ser o medo, pode ser o teu jeito de agir com teus filhos, com teu marido, com teus pais. A tua imperfeição pode ser aquela culpa que tu carrega o tempo inteiro quando tu diz o seguinte: eu estou me sentindo fracassada, como mãe, como esposa e como profissional. Isso gera uma culpa. A gente sabe que nós, mulheres, né, tem toda uma questão hormonal que ainda envolve o nosso dia a dia, mas isso faz parte da nossa fisiologia e a gente precisa saber controlar, né? Mas essa questão da gente ter esse sentimento de fracasso faz parte do medo e da culpa que nós carregamos desde crianças. Se vocês voltarem um pouco na história de vida de vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. Lá na infância, entre até os 7 anos de idade, quando a tua personalidade está sendo formada, como era a tua vida? O que aconteceu? Qual foi a emoção que tu sentiu ou qual é a cena que tu lembra nesse exato momento da tua infância? Às vezes pode ser um pai ditador, às vezes pode ser
um acidente que aconteceu, alguma coisa nesse sentido. E isso tudo está saindo da caixinha, saindo da casinha nesse momento, quando a gente está sob pressão. Eu vou contar uma história para vocês que eu não estava entendendo porquê, e caiu ficha faz uns, sei lá, 20 e poucos dias atrás. Essa história, por exemplo, de fazer a live, de lançar o meu e-book, de fazer coisas assim. Medo. Medo do julgamento dos outros. Medo de não estar fazendo a coisa perfeita. Aí eu disse para o meu mentor, né? Eu disse assim, não vou fazer. Eu não estou me sentindo confiante, eu não estou me sentindo bem para fazer. Larguei tudo, me sentei, na verdade assim, ó, levantei minhas pernas, me deitei, levantei minhas pernas e fiquei pensando. Aí me veio na memória, do nada, não sei se minha mãe está aí, mas eu acho que ela vai lembrar disso. Quando eu era pequena, na primeira série, eu tinha os ditados, vocês lembram, né, que tinha os ditados em português, e eu lembro que eu cheguei em casa e falei para minha mãe que eu tinha tirado 7 no tal do ditado. Pensa num castigo e pensa numa brigaiada que foi, quer dizer, eu não, mas, né, por eu ter tirado 7. Por quê? Olha a analogia do negócio. Eu sou a filha mais velha, a neta mais velha, a sobrinha mais velha, a prima, ou seja, eu sou a primeira da família. Os meus cadernos não podiam ter, lembra daquela orelha de burro? Deixar a orelhinha do caderno dobrada? Jamais. As minhas notas tinham que ser 10, 10, 10 e 10. Eu sempre fui muito cobrada, minha mãe sempre foi muito exigente comigo. Como é que eu cresci nos meus atos? Tendo sempre que ser perfeita. Namorei, noivei, casei, tudo direitinho. Depois me separei, mas namorei, noivei, casei, tudo bem certinho. Todas as coisas que eu fiz na minha vida, eu tentei fazer com perfeição e me frustrava muitas vezes por não conseguir fazer com toda essa perfeição. E aí na hora assim eu liguei para o meu mentor e disse, descobri da onde eu tenho essa coisa com a perfeição. É a hora de ressignificar. Vamos então fazer um trabalho mental para ressignificar. Por quê, gente? Naquela época, a minha mãe, né, meus pais no caso, mas em especial a minha mãe, ela fazia o melhor que ela podia nas condições que ela tinha. Então, como é que eu vou culpar a minha mãe por não ser, né, por eu não ser perfeita hoje em dia? Não existe isso. Mas até eu entender isso, que veio dessa época, essa questão com a perfeição, e largar isso, e dizer, não, eu vou fazer, né, feito melhor que perfeito, eu comecei a fazer, eu comecei a escrever, e as coisas começaram a se abrir de novo, né? Por um simples trabalho. E às vezes, gente, são coisas tão pequenas que atrapalham a nossa vida, que a gente não tem noção de que quando a gente se liberta, quando a gente descobre, vira aquela chavezinha, a gente se liberta, o mundo ao nosso redor muda completamente. Tu tem um novo ânimo para fazer as coisas, tu tem uma nova visão de mundo, visão de ti, visão das pessoas ao teu redor. O julgamento que elas fazem ao teu respeito já não importa mais, tu não dá mais valor para aquilo ali. É óbvio que tu vai ouvir opiniões. Eu aceito, recebo e honro a opinião de cada um de vocês. Eu aceito, recebo e honro a história de cada um de vocês quando vocês chegam até mim para
poder contar as suas mazelas e a gente poder entrar num processo de terapia. Então, assim, a questão até me perguntaram aqui, estão perguntando aqui, como é que surgiu a questão da orientadora de almas, né? De tudo isso que eu falei para vocês. Eu fiz várias formações ao longo dos últimos 5 anos e me especializei nas terapias holísticas. Porém, eu estava vendo que aquilo ali não estava faltando alguma coisa, né? Porque as pessoas que chegavam até aqui, elas diziam assim, Raquel, Raquel, quero fazer um reiki contigo. Eu dizia para elas, olha, eu não vou fazer reiki em ti, eu preciso fazer uma primeira consulta para a gente conversar, para daí eu analisar e ver o que tu precisa. E foi assim que eu fui desenvolvendo. Então as pessoas às vezes diziam, mas eu quero só o reiki. Não, vem aqui, a gente conversa primeiro, né? E o que aconteceu? Quando eu me dei por conta, a questão de ser terapeuta, e como eu fiz o processo de coach também, né? Então, assim, a questão de ser terapeuta já não estava mais fechando comigo, né? Eu estava desenvolvendo um trabalho mais do que uma simples terapia, mais do que um simples processo de coach. Tem pessoas aqui que eu sei que começaram o processo de coach e eu disse assim, olha, tu quer continuar com a tua pessoa? Continua. Mas se tu ficar comigo, nós vamos iniciar um outro processo, que é o resgate de quem tu é, o resgate da tua descoberta, né, do teu eu. E aí, depois que a gente passar por esse processo, nós vamos começar novamente o processo de coaching. E é incrível como as coisas se transformam durante o processo. Raquel, meu problema é relacionamento. Aí eu chego aqui, elas choram, falam tudo o que aconteceu com a pessoa que tá gostando, não tá gostando, coisa e tal, e eu chego e digo para elas assim, pois é, tu acredita que teu problema é relacionamento? Elas começam a se questionar. Não, o meu problema não é o relacionamento. Meu problema sou eu. O problema é relacionamento comigo, não é com os outros. Então, assim, é um processo. E o efeito borboleta, essa metamorfose que acontece nas pessoas, deu o nome efeito borboleta. Eu não sei se vocês sabem, mas as fases do processo da transformação, da metamorfose da borboleta, são 4 fases, né? Ela é ovo, depois a lagarta, aí fica aquela crisálida, o casulo em si, né? E a borboleta adulta. No ser humano, tá? Nós temos a fase de criança, a infância, né? A adolescência, o adulto e a velhice. Nós temos 4 fases também. E a metamorfose dessa borboleta, a gente vai comparar um pouco, né? O ovo não se transforma em borboleta da noite para o dia. Ovo, lagarta, a crisálida, que é o casulo, e a borboleta. Ela passa por um processo, né? Ovo, lagarta, crisálida, borboleta. Na nossa vida, nós passamos por inúmeros processos diariamente. Evoluções físicas, intelectuais, espirituais, emocionais, culturais, psicológicas, né? Ainda mais nessa época. Então, e eu vejo essa ansiedade quando as pessoas me relatam o que é. Elas querem sair dessa fase, elas querem sair da fase de ovo para fase da borboleta direto, sem passar pelo processo de desenvolvimento. Quando a borboleta ela tá no casulo, cada espécie tem um tempo
determinado até ela eclodir, até ela sair do casulo. Assim é com a gente também. Cada pessoa tem um processo, né? Tem um tempo para poder voar. E acreditem, todo mundo pode voar, todos nós podemos voar, todos nós podemos sair do casulo, nos transformarmos em lindas borboletas e voar. Só que precisa passar pelo processo, precisa passar pela metamorfose. Se a gente não sabe quem a gente é, não adianta querer sair voando. Tu vai quebrar a cara. E eu tô te falando isso porque eu já fiz isso. Né? Modismo, né? Achava que tal coisa era tal pessoa tá fazendo, vai dar certo, eu ia lá, fazia, quebrava a cara. Tal coisa tá dando certo agora, eu vou para lá. Mas eu não passava pelo processo de estudo, de entendimento e vendo se era aquilo ali que fazia parte da minha vida também. E isso é muito interessante, porque se vocês sabem também, quando a borboleta está no casulo, a gente não pode ir lá e abrir o casulo porque ela vai morrer. Quando as pessoas vêm para a terapia, quando elas vêm fazer esse processo terapêutico, muitas vezes, para mim, tá na cara o que ela precisa fazer. E eu tenho que engolir aquilo, porque eu não posso falar. Ela precisa descobrir qual processo ela tem que passar. Em qual fase do processo ela está. Qual é a transformação, a metamorfose que ela precisa passar para poder evoluir e voar. É bem... você sabe, assim, na primavera, por exemplo, né? A primavera, quando tem um jardim bonito, florido, tu vê um monte de borboleta e elas não se batem, né? Elas estão ali, elas voam. Aquelas imagens, às vezes, a gente vê no Face, né? Várias borboletas voando juntas, né? E a gente fica ali parado, admirando, né? Essas borboletas. Mas se vocês observarem, uma só, se a gente olhar uma só por aí, tu não dá bola. Quando elas estão em bando, a gente vê melhor, né? E a gente é semelhante a esse movimento, porque quando a gente está só e isolado, como nós estamos agora, né? A gente não se percebe, porque nós estamos em função dos outros e a gente acaba não se percebendo. E daí acontecem todos esses questionamentos que chegam até mim, como a ansiedade, depressão, a tristeza, né? Aquela vontade de sumir ou de não saber quem é. E quando a gente se junta, como aqui a gente está fazendo essa live, né? A gente está promovendo a nossa evolução. Né? Como é bonito ver aquele jardim cheio de borboletas, né? Quando tu fica alegre, feliz, aí de repente tu não dá bola para uma. E a mesma coisa a gente, né? Quando a gente está sozinho, a gente acaba não olhando, muitas vezes, vive em função dos outros e acaba não olhando para nós mesmos. Né? Quanto tempo eu preciso para fazer um processo? Vai depender de você. Tem pessoas que a chave vira num instante, tá tudo ok, tá tudo bem. Outras demoram um pouco mais, são mais lentas, e eu vou confessar para vocês que comigo foi assim. Mesmo durante o processo, eu teimava e tentava fazer coisas fora do processo, caía e precisava me levantar de novo. Quanto tempo? Eu lembro
que quando eu caía, né, e aí veio a questão da depressão, né, da síndrome do pânico, da depressão, quando eu caía, eu ficava meses, gente, juro, meses para conseguir levantar. Era horrível. Eu não via mais, eu fazia as coisas porque eu precisava fazer, né? Mas eu não tinha vontade nenhuma de viver. Com o tempo que eu fui estudando e fui entrando nesse processo, de meses passou para semanas, de semanas passou para dias. E hoje, graças a Deus, eu sempre digo para o meu mentor, Marcelo, que graças a Deus que eu não vejo a hora de que dias se transformem em horas. Já estão se transformando, já se transformaram, mas que se transformem em horas. E daí tu vê aquele problema chegar até ti, tu olha, conversa com o problema, porque eu sempre digo, a gente precisa dar nome, porque medo é uma coisa que não tem forma, né? Aí a gente não sabe do que, como, quando e onde ele aparece. Aí tu diz fulano, dá um nome lá pro teu medo, fulano. Fulano, por que tu tá aqui? Fulano, o que eu preciso aprender contigo? Fulano, tu realmente me pertence, tu faz parte da minha vida? Vocês vão ver como fica mais fácil trabalhar o medo dentro de vocês a partir do momento que vocês tornam ele concreto, dando um nome. Porque daí tu vai dar uma imagem para ele. E assim fica muito mais tranquilo para a gente poder sair desse medo e enxergar a luz. E isso é transformador. Essa metamorfose é uma coisa assim que vocês não têm noção a felicidade que é tu conseguir sair do casulo e poder voar. Quando isso acontece, gente, tudo que é medo, tudo que é julgamento, a tua zona de conforto, a gente gosta de estar, some, desaparece. E tu cria um combustível para voar. Né? Porque a gente vive, e isso eu vi muito claramente nesses questionamentos que me são mandados, as pessoas vivem em função dos outros. O que eles acham ou deixam de achar. Principalmente nós mulheres, que somos, carregamos dentro de nós aquela culpa, todo esse processo que a gente já falou de não se aceitar muitas vezes. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tu não aceitar, se tu tá no relacionamento, desculpa, mas de merda, o problema é teu, tu tá aceitando isso na tua vida. Se tu não tá no emprego que tu quer, o problema é teu, tu tá aceitando isso na tua vida. Tu tá fazendo faculdade porque teu pai e tua mãe quer que tu faça tal e tal curso, o problema é teu, é tu que tá aceitando na tua vida. E a tua metamorfose só vai começar a acontecer quando tu descobrir quem tu é, quando tu tomar posse daquilo que é teu e te pertence e esquecer o julgamento dos outros, não se importar com o julgamento dos outros. Presta bem atenção. Como disse ali a letra, deixa eu até puxar aqui a letra, o finalzinho da letra de novo. Melhor ter medo do escuro a ter medo da nossa própria luz. A gente não quer enxergar essa luz. Ter medo da própria luz, ter medo do que tu é. Imagina, gente, ter medo da própria luz é deslocar de ti, né, a tua luz e conviver com a tua sombra. E aqui a sombra não é só a questão
de maldade, que muitas vezes a gente relaciona, né, a maldade, mas a todas essas mazelas que estão te atormentando nesse momento. A dona Yara disse assim, adorei a comparação com o efeito borboleta. Isso mesmo. Esse efeito borboleta, esse medo, né, dessa transformação, medo da gente ver a nossa própria luz. Por quê? Alguém consegue me responder o porquê? Por causa que a gente tem medo do julgamento dos outros. A gente não sabe quem a gente é, porque fomos criados em determinada cultura, em determinado padrão. E daí a gente deixa a vida rolar. A gente deixa a vida me levar e o jeito que tiver tá bom. Só que daí o tempo passa e acontece uma coisa como aconteceu agora, onde a gente foi lançado, eu digo lançado para dentro de um liquidificador, e ali, ó, a gente tá rodando e rodando e rodando sem conseguir muitas vezes colocar a cabeça para fora. E o que tu vai fazer agora nesse momento? Vocês já pararam para pensar nisso? Então assim, ó, reclamar que tá ruim, reclamar que eu não sei mais o que fazer, reclamar que eu tô me sentindo fracassada, eu tô me sentindo... Reclamar é fácil. E o pior é clamar 2 vezes para o universo aquela mesma situação que tu já tá vivendo. E é isso que tu quer? Ou tu prefere passar por uma metamorfose? Passar por uma metamorfose que te leve para voos mais altos, que te leve para uma transformação para voos maiores e mais altos. O processo vai depender de cada espécie. O processo vai depender de cada uma de vocês. Eu não posso dizer como vai ser. A questão é, prepare-se. Como que a gente vai se preparar para esse processo? Conversando como aqui nessa live, tá? E eu tenho uma surpresa daqui a pouco para vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Se preparando, né? Estudando, conhecendo e buscando na nossa escuridão, buscando dentro do nosso casulo a energia para romper e voar. Quando a borboleta está lá dentro da crisálida, né? É crisálida e fica dentro daquele casulo lá, ela se alimenta é um muco, alguma coisa que tem lá dentro, ou da própria seiva da planta onde ela está instalada, ela fica se alimentando daquilo ali. É um processo de introspecção, vamos dizer assim, né? Ela para, hoje mesmo eu falei com uma cliente minha e disse assim, eu tô te estranhando, tu tá tão quieta. Dela disse assim, eu tô comigo mesmo. Legal, gostei. Eu disse, isso é muito bom. Isso é sinal que tu já compreendeu que antes de agir, tu precisa saber o que tu vai fazer. Tu precisa entender o processo que tu tá passando para daí ter uma reação. Né? Então, esse medo de amar foi o meu maior desafio. Olha só, medo de amar. Por que será que o medo de amar foi o teu maior desafio? Volta no tempo e começa a analisar como é que foi tua infância, como é que foi teus pais, como é que foi o teu desenvolvimento, ou quem cuidou de ti, as pessoas mais próximas. Tu teve amor, tu recebeu amor? Como é que na vida quem nunca recebeu amor vai poder dar amor? É difícil, né? Saber dar o amor, não é dar, mas é saber dar o amor. Tem muita coisa, muitas dúvidas que surgem. E como eu falei, esse processo no qual eu passei de tantas quedas, de tantas
ressignificações que eu precisei fazer na minha vida e entender e agradecer por tudo que eu passei, por tudo, exatamente tudo. Eu não tiro nada da minha vida. Eu agradeço por tudo que eu passei, porque me tornou quem eu sou hoje. Me tornou essa mulher determinada, forte, guerreira, que está sempre em busca do melhor e está sempre em busca de se encontrar. Porque todo dia a gente vai ter algo para poder melhorar. Tem toda uma questão, no YouTube, se vocês seguirem, vai ter uma série de vídeos, né? O que eu fiz hoje que eu posso ser melhor, o que eu fiz de melhor hoje do que eu fiz ontem, né? Eu sou uma pessoa melhor hoje, eu consegui transformar as mágoas de ontem e hoje ter o entendimento do que aconteceu. São tantas coisas, gente, que que nem eu disse assim, ó, eu já me perdi, eu tenho aqui minha colinha, mas eu já me perdi porque a minha vontade de conseguir fazer com que vocês entendam pelo menos um pouquinho dos processos. E eu sei que tem muita gente que me acompanha, eu sei que tem muitos clientes meus aqui que já estão nessa fase, né, de desenvolvimento, nessa fase da metamorfose, já passando da lagarta para o casulo, do ovo para a lagarta, e muitas já estão voando, que me deixa muito feliz. E essa metamorfose da vida, né, essa coisa tão linda que é esse desabrochar, que é essa ruptura desse casulo e tu poder viver e voar de maneira diferente, de uma forma diferente. Então, o que eu acredito muito, tá? Decisão. Se tu não tiver uma decisão na tua vida, uma decisão, tu não vai a lugar nenhum. Decisão vem junto com a autorresponsabilidade. Decidir e ser responsável por aquilo que tu decidiu. Assumir as consequências dos teus atos. Ah, mas não deu errado, eu caí. Tá tudo certo, tu tentou. Volta e começa de novo. Independente de quantas vezes tu tiver que fazer. Porque tudo vai se repetir. Tudo vai se repetir enquanto tu não entendeu o processo. Ah, mas eu saí de um relacionamento onde, sei lá, eu era agredida, tá? Aí eu começo um novo relacionamento. Aí nesse relacionamento eu não sou agredida fisicamente, mas eu sou agredida verbalmente. Continuo na mesma. Tá, terminei esse relacionamento, passo pro próximo. O que vocês acham que eu vou atrair enquanto eu não entender esse processo de agressão? E não é entender a agressão da pessoa, é entender a agressão que eu estou fazendo comigo. Qual é o tipo de agressão que eu estou fazendo comigo? Já pararam para pensar nisso? A questão do relacionamento é muito, muito, muito delicado de se tratar. Porque quando tu descobre o que tu estás fazendo contigo, não é qualquer coisa que tu aceita. Não é qualquer coisa que vai entrar na tua vida. Tu vai projetar uma pessoa, tu vai projetar alguém, tu vai projetar do jeito que tu merece. Desde que tu tenha entendido o processo. Não entendeu o processo, vai cair de novo. Simples assim. Não tem outra explicação. Um dos meus maiores valores, né, questão de valores pessoais, é o respeito. Então, eu passei muito tempo não entendendo
e me martirizando e me culpando pela falta de respeito que as pessoas tinham comigo. Tá, ok. Quando as fichas começaram a cair, eu fui entender o desrespeito que eu tinha comigo. Qual era o processo que eu precisava melhorar em mim, me respeitando como mulher, me respeitando como ser humano, como profissional, como mãe, como filha, para que eu possa cultivar isso, para que eu possa ter essa transformação na minha vida. É óbvio que a falta de respeito incomoda, ok, tudo bem, tá tudo certo. Agora, até onde me incomoda? A opinião, se a pessoa me diz assim, tu não sabe o que tu tá falando, tu não entende nada da vida, faltou com respeito comigo, gritou comigo, ok, mas sabe o que? É a opinião dessa pessoa. O que ela pensa sobre mim é problema dela. Se ela está me agredindo dessa forma, o problema está com ela, não está comigo. Eu me respeito. Eu não vou tomar as dores desta pessoa. Isso é só mais um ponto que a gente pode conversar em outra live, porque também estava aqui nas minhas anotações. Vocês querem passar por um processo, uma metamorfose na vida de vocês? Eu quero fazer um convite para que no domingo, dia 26, às 20 horas, eu quero convidar vocês para assistir um aulão sobre o efeito borboleta. A transformação do efeito borboleta. Os 7 passos que deram vida a essa metamorfose, que deram vida a esse projeto Efeito Borboleta. Eu quero convidar todos vocês para o domingo, dia 26. Eu vou fazer um post, vou colocar lá na minha página e aqui no meu perfil. E eu quero que vocês comentem embaixo, quero participar, porque lá nós também vamos ter um sorteio bem legal e vai fazer parte desta aula. Quem colocar ali embaixo, eu quero participar. Deixa eu só ver os comentários aqui, gente, porque é bem interessante. Olha só aqui, ó. Passei por momentos difíceis, dei a volta por cima porque busquei ajuda. A tua ajuda profissional é de grande importância. O processo será muito mais rápido, a borboleta voará rumo à liberdade. Olha que lindo, gente! Esse é um dos processos, né? Quando a gente vê que não tem mais como lidar com a situação sozinho, peçam ajuda, tá? Só que também existe um porém, né? A gente só vai pedir ajuda quando tá mal, quando tá lá no fundo do poço. O processo de uma orientação de almas, ela não deve ser feita só quando a gente está no fundo do poço. A orientação é o fortalecimento da tua essência. Então, assim, ó, o fortalecimento, quando tu vem e te fortalece dentro de um processo de orientação de almas, tu tá buscando, além de buscar a tua essência, mas tu tá transformando essa essência numa coisa mais concreta, numa coisa com mais força, com mais determinação. Então, assim, ó, não busquem o processo terapêutico, não busquem uma orientação somente quando vocês estão no fundo do poço. Não façam isso. Busquem antes. Todo mentor precisa de um mentor. Eu tenho meu mentor
eu tenho a minha terapeuta, assim como vocês têm os de vocês, ou eu posso auxiliar também, mas cada um tem seu médico, seu terapeuta, Então, assim, não deixe para buscar somente quando vocês estiverem no fundo do poço. Não adianta. Demora mais, vai demorar mais. Vai doer mais, vai doer mais. Sabe por que dói mais? Antigamente eu dizia assim, ó, crescer dói, o processo é dolorido, crescer dói. Gente, crescer não dói. O que dói, tá? Agora eu vou falar pra vocês, o que dói na gente é ser apegado a essas amarras, ser apegado a essas crenças. É isso que dói. É esse desapego, essas amarras que a gente gosta tanto. Eu não sei o porquê, mas a gente gosta. A gente se acostuma a tal ponto que na hora da liberdade, de conseguir se libertar, a gente quer ficar lá dentro. Todo mundo... Agora eu estava lembrando de um curso que eu fiz aqui, mas esse eu vou deixar para falar outra hora. É incrível, né? A gente se acostuma até com coisas ruins. Vê se tem cabimento uma coisa dessas. Nós nos acostumamos até com as coisas ruins. E o nosso costume é tanto com isso que a gente não tem nem vontade de sair dali. É mais ou menos assim um potinho. Eu vou falar assim, um potinho de merda. A gente se acostuma a cheirar aquilo. E a gente se acostuma a ficar com ele na mão. Agora também a gente se acostuma com perfume bom. A gente se acostuma com um potinho de ouro. Então, pesos e medidas. Com o que vocês querem se acostumar? Pense um pouco nisso. Eu nem sei, gente, quanto tempo de live nós estamos aí. Minha internet parou aqui. Mas assim, gente, eu quero convidar vocês, porque nesse domingo, dia 26, às 20 horas também, eu vou fazer esse aulão falando sobre o efeito borboleta. Os 7 passos desse projeto, desse efeito borboleta, dessa metamorfose capaz de transformar a tua vida. Agora, capaz de transformar a tua vida, não sou eu que vou transformar a tua vida, fique bem claro. Vocês precisam entrar nesse processo e é lindo, é maravilhoso. Potinho de veneno também pode ser, Cláudia. O potinho de veneno é a mesma coisa. É incrível, né? Tem várias comparações. Eu tô lendo aqui os comentários, a gente vai passando muito rápido, às vezes eu não consigo acompanhar. Então, no domingo, às 20 horas, nós vamos falar sobre conheça quem você é. Considere as suas imperfeições. Olha, nós falamos do passo 2, viu? Já adiantei um pouco. Considere suas imperfeições como impulsionadoras da sua vida. Use o que você já tem. Desenhe o seu sonho. Planeje as suas ações. Adicione e principalmente autorresponsabilidade. Palavra-chave de todo um processo. Não adianta você chegar para o teu terapeuta, para o teu mentor, para o teu coach e vamos fazer o processo, aí ele te dá um rumo, uma luz e tu não faz nada daquilo. Daí tu chega na outra coisa, pois é, eu não sei, fulano não estava bem, eu não consegui fazer porque minha internet estava ruim. Gente, mentira, furada, não adianta. Só que não sou eu que vou te falar isso. Tu vai ter que enxergar com os próprios olhos, né? E hoje disse que quem ficasse até o final ia ter mais uma surpresa.
Gente, sem brincadeira, eu tenho um monte de coisa aqui ainda para falar, mas não vai dar, nós vamos ter que encerrar agora, porque senão a gente vai longe, nós já estamos com 1 hora de live, né? E é legal fazer, né? Eu gostei de fazer, vou fazer mais seguido. Mas assim, no domingo, não esqueçam, vou fazer o post, daqui a pouco eu já vou postar. Coloque lá embaixo, vou colocar as orientações, mas coloque lá embaixo, quero participar, que vocês já vão receber um material antes. E no domingo a gente se encontra de novo com um sorteio muito legal. E agora eu vou fazer um sorteio para aquelas pessoas que colocaram, que estiveram aqui na live, e principalmente para aquelas que colocaram no post lá, eu quero participar, tá? Olha só o que eu vou sortear. Uma orientação. Show de bola, uma mentoria, uma orientação, um encontro comigo online, para a gente começar um processo, para a gente poder conversar, para tu conseguir expor as tuas angústias, as tuas dificuldades, ou me contar das tuas fortalezas, das tuas forças, que é com isso que tu pode impulsionar tudo isso. A gente chegou a ter 50 pessoas e eu quero agradecer demais, gente. Muito feliz por vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear, deixa eu sortear um número aqui no sorteador, tá? Deixa eu botar aqui. E vamos ver aqui, porque eu já separei. Eu separei os nomes das pessoas que comentaram eu quero no meu Face, no Insta, em todas as minhas redes sociais, no WhatsApp também, porque algumas pessoas comentaram eu quero em particular. Então eu coloquei o nome de todas essas pessoas que estão aqui, listei, tá? E eu vou sortear um número aqui pelo sorteador. Vamos ver quem. Número 25. Vamos ver. 25. A Silene Balbinot, lá de Caxias do Sul. Silene, parabéns. Vou entrar em contato contigo. Não sei se tu tá aí ainda. Não consigo ver aqui, eu não consigo visualizar se ela tá. Mas ela ganhou uma orientação online comigo. E vai ser bem bacana. Lá de Caxias, olha que legal, né, gente? A gente não tem noção onde essa mensagem chega, a gente não tem noção onde, né, em quantas pessoas a gente consegue tocar o coração. Obrigada, Suzana, obrigada. Minha mãe tá aí, que legal. Fico muito feliz de ter todos vocês aqui comigo e vou aguardá-los para o nosso aulão. O nosso aulão vai demorar um pouco mais do que 1 hora, provavelmente umas 2 horas, então se preparem, porque nós vamos falar sobre esses 7 pontos do efeito borboleta, tá? Dá uma pincelada em cada um deles, para que vocês se sintam cada vez mais confortáveis, para que vocês consigam ter uma visão de mundo diferente e se fortaleçam naquilo que vocês acreditam, tá bom? Um super beijo, gratidão, fiquem com Deus e assim, ó, no YouTube, no Facebook, no Instagram, me sigam em todas as minhas redes sociais, sempre vai ter novidade para vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até domingo!
Obrigado.